Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje, diferente das outras semanas, eu decidi falar aqui com vocês diretamente através de um vídeo, ao invés de escrever o texto para vocês. Nós vamos falar um pouquinho de como será o nosso trabalho sobre arrogância, que nós propusemos e vocês acolheram, e que nós vamos começar essa semana a falar sobre isso. E por que nós decidimos usar um livro que eu achei super importante. Eu já fiz esse trabalho outrora e é muito importante porque ele tem 2 capítulos inteiros sobre arrogância, porque a arrogância não se resume só à palavra arrogância. Existe um gráfico com vários pilares de outras palavrinhas que nós vamos estudar e que nos levam e que alimentam a arrogância. Então, essa é a proposta, por isso que nós escolhemos o livro e vamos compartilhar com vocês. E antes de começar, efetivamente, eu vou deixar gravado aqui hoje uma frase que ela é importante porque a gente pensa a respeito, mas eu vou gravar logo em seguida um tema, um texto, que é o texto que antecede o capítulo, e que aí vocês podem entender por que razão a autora, que psicografou, que é a irmã Situfo, por que razão ela faz o capítulo seguinte falando sobre arrogância. O capítulo que antecede se chama Carta de Misericórdia, e no final do capítulo existe uma carta que é feita por um dos líderes de uma casa espírita que desencarnou e foi acolhido no Hospital Esperança, está lá em tratamento, e ele faz uma carta depoimento falando sobre a experiência carnal dele, e a partir daí vem, então, o capítulo sobre arrogância. Então, eu acho bem legal que vocês ouçam. Eu vou gravar, não vai ser um vídeo curtinho, eu vou procurar falar o mais rápido possível, mas ouçam a história dele, para que vocês entendam e possam, de repente, refletir sobre si mesmos. E a segunda proposta que eu tenho para vocês vamos fazer este trabalho de uma forma muito centrada em cada um de nós aqui, do grupo da oficina Pontos de Vista. Porque cada um de nós tem a sua trajetória, a sua história de vida, e com toda certeza, muitos, e vou dizer que todos nós tivemos os nossos momentos, ou temos os nossos momentos de egoísmo e de arrogância. Então, vamos fazer este trabalho, esse estudo, olhando profundamente para dentro de nós. Sem chicotinho, sem julgamento, sem sentimento de culpa, apenas observem, né? Observem em tudo que for trazido, em cada palavrinha, em cada conceito, em cada significado, olhem para dentro de si. Porque a proposta neste momento, até para que nós possamos deixar o nosso planeta um pouco mais leve, é que nós possamos nos trabalhar. Com toda certeza, cada um de vocês que aqui está na oficina Pontos de Vista, não estão aqui por acaso. Nós fomos convidados, né, a fazer este trabalho para que nós possamos realmente refletir a respeito do nosso cotidiano. E começa por nós, a mudança começa por nós. Então, eu vou agora compartilhar com vocês uma tela da primeira frase que o capítulo traz. A primeira frase é essa: resposta dos sábios guias da verdade para Allan Kardec. Então, os sábios guias da verdade foram aqueles que trabalharam na decodificação da doutrina. Quando Kardec estava decodificando a doutrina, ele fazia várias pesquisas com vários médiuns,
e ele ia fazendo a mesma pergunta para vários médiums diferentes, para ver como que eram as respostas, como que viriam. E essas respostas, elas vêm, quando elas eram iguais, ele acabava colocando aquilo nos livros. Eu não sei qual era a pergunta que ele estava fazendo, mas esta é uma das respostas, que diz o seguinte: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social e sua educação. É muito forte isso, entender que de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se. Eu vou só trazer mais um trechinho que eu, folheando aqui, pulou nos meus olhos. Num dos capítulos, ele fala assim, ela fala assim, que a história do nosso caminhar pela conquista da humanização, né, ela é longa, né, a gente tem a nossa história. Ela diz o seguinte: consideremos o egoísmo como a doença original do ser. Ninguém escapou de experimentá-lo na espiral do crescimento. Até certa etapa foi impulso para a frente. Depois, quando a racionalidade permitiu a capacidade de escolher, tornou-se a matriz nosológica das dores humanas, transformando-se no hábito doentio de atender aos caprichos pessoais. Eis aí a primeira palavra do centro do nosso gráfico do estudo da arrogância. Eu diria que é um pilar central aí, falando sobre egoísmo. Então, que nós possamos, a partir desta frase, começar a observar melhor a cada um de nós e ver o quanto o egoísmo realmente nos interferiu na nossa vida, o quanto, de fato, atrapalha, né? E vamos trazer aí para a nossa grande discussão que vai ser na próxima quinta-feira. Enquanto isso, eu vou gravar para vocês o texto da Carta de Misericórdia e vou pedir para que vocês tenham paciência, mas ouçam, porque é muito interessante. Eu estarei compartilhando com vocês uma vivência, né, de alguém que já esteve aqui deste lado, entendia que estava fazendo tudo certo, só que não. Ok? Então, boas reflexões para vocês e amanhã, com toda certeza, estaremos juntos aí nessa trajetória, estudando, iniciando o nosso estudo, nossa compreensão sobre a arrogância através da primeira palavrinha, egoísmo. Bom estudo, boas reflexões e namastê.